Vamos a mais uma pauta, falando agora de uma decisão recentíssima, uma nova decisão da Justiça Portuguesa que analisou uma questão muito aguardada desde a última mudança na lei da nacionalidade portuguesa. Essa decisão, então, reconheceu o direito à nacionalidade portuguesa a um brasileiro que foi adotado por um português já na maioridade, mais precisamente aos 26 anos de idade. E fez isso com base no famoso artigo 14 da Lei da Nacionalidade, aquele mesmo do processo legislativo que foi desencadeado a partir também de uma petição que eu protocolei no parlamento, a partir de uma tese de inconstitucionalidade daquele artigo 14, o 14º. Então, este caso merece uma atenção redobrada aqui, porque a tese vencedora pode influenciar todas as hipóteses de aquisição, seria então a nacionalidade derivada em Portugal, e gerar com isso um grande fluxo de processos, não só administrativos, mas, sobretudo, judiciais. Na verdade, nós vamos estudar aqui três decisões. Se você acompanhar o vídeo até o final, você vai observar que há outras duas decisões importantes e bem recentes também sobre adoção e nacionalidade portuguesa, estes dois temas misturados, encontrados, tá? Vamos a este caso, então. Esta pauta foi sugerida por Revoga, artigo 14. Obrigado a você que enviou essa pauta e a você que assiste os vídeos do canal. Se você quer se manter atualizado e gosta de conteúdos como este, por favor, deixe agora mesmo seu like e se inscreva imediatamente aqui no canal. Você pode participar também enviando a sua sugestão de pauta, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, temos uma decisão recente do Tribunal Central Administrativo Sul, com sede em Lisboa, capital de Portugal, datada de 13 de março de 2025. Poucos meses se passaram, então, processo 1523 de 19. Esta decisão, então, reconheceu o direito à nacionalidade portuguesa a um indivíduo, a um brasileiro, mesmo tendo sido ele adotado por um português na maioridade. Observe que o processo é de 2019, não é? E que durante a tramitação houve alteração na lei da nacionalidade, alteração que eu já mencionei, Lei Orgânica número 1 de 2024, que alterou, dentre outros aí, o artigo 14º da LN. E o caso tem uma relevância especial por envolver a aplicação direta da nova redação deste novo artigo 14 e porque enfrentou diretamente a recusa da nacionalidade por parte da CRC, o Instituto dos Registros e do Notariado. Recusa esta que tinha como fundamento uma interpretação restritiva do número 2 do artigo 14, conforme está na sua atual redação. Tá? Então, quero lembrar a você, antes de prosseguirmos aqui, que aqui mesmo no canal você vai encontrar a defesa que eu fiz no parlamento em dezembro de 2022. Ali eu defendia a inconstitucionalidade do artigo 14º e esta petição fez parte, então, do conjunto de propostas legislativas que, ao fim, acabou não por revogar o artigo 14º, mas por alterá-lo, buscando aí uma maior compatibilidade constitucional. Então, se você quer se aprofundar nisso, sugiro que você assista esse vídeo. Se você assiste esse vídeo no âmbito aí de uma pesquisa, algo mais acadêmico, sugiro que você assista o vídeo, leia a petição que está também no link do vídeo. E se você é advogado e atua com nacionalidade portuguesa, saiba que nós temos também um curso disponível para acesso aqui imediato dedicado a isso, um estudo prático sobre as ações judiciais necessárias para atender a nova regra. Voltando ao caso, então, vamos a alguns detalhes para que você compreenda bem de que se trata esta questão. Então, esta é uma ação administrativa que tramitou lá no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada. A decisão vem de um recurso do IRN, a Conservatória dos Registros Centrais, que então já havia sido derrotado na sentença. Então, esta decisão impõe uma segunda derrota
ao IRN, tá? Na sentença e no acordo de recurso, na segunda instância que estamos aqui lendo. O autor, então, nasceu no Brasil em setembro de 92, foi adotado por um cidadão português em novembro de 2016, e uma sentença lá da Vara de Família de Criciúma, Santa Catarina, transitou em julgado, tornou-se definitiva em fevereiro de 2017. Posteriormente, esta decisão brasileira passou por uma revisão e confirmação em Portugal, quando o Tribunal da Relação de Lisboa, no processo 1611 de 2018, decidiu homologar aquela decisão brasileira, e esta decisão transitou em julgado em janeiro de 2019. E nessa decisão de 2019, então, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que era aquilo uma adoção plenamente válida e eficaz nos dois ordenamentos jurídicos, o brasileiro e o português. E aquela decisão, segundo a Relação de Lisboa, à época, 2019, obedeceu o procedimento lá do 978 do CPC português, que trata da revisão de sentença estrangeira sobre direitos privados, e foi com esse fundamento que o autor requereu à conservatória a aquisição da nacionalidade portuguesa, com base no artigo 5º da Lei de Nacionalidade, que diz que adquirem a nacionalidade portuguesa por efeito da lei os adotados por português, em essência, não é? Então, até aqui tudo parecia alinhado, mas o IRN indeferiu o pedido com base no então vigente artigo 14º da Lei de Nacionalidade, ainda com a redação anterior que dizia que só a filiação estabelecida durante a menoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Ou seja, pelo fato de ter sido sentenciada à adoção após os 18 anos, a administração, a conservatória, entendeu que o autor não teria direito à nacionalidade portuguesa, ainda que a adoção fosse plena, judicial, confirmada pelo Tribunal da Relação, mas em 2024, com a 10ª e mais recente, então, alteração à Lei da Nacionalidade, veio esta revolução legislativa do artigo 14º, né, da qual eu muito me orgulho de ter participado desta história, né? E a nova redação do artigo 14º manteve o conteúdo do número 1, mas adicionou dois novos números, né? Vamos reler, vamos ler a redação do novo número 2. As palavras aqui vão ter uma grande importância, tá? Então, atenção às palavras. Quando a filiação seja estabelecida na maioridade, só pode ser atribuída a nacionalidade originária nos casos em que o estabelecimento da filiação ocorra na sequência de processo judicial ou quando seja objeto de reconhecimento em ação judicial após o trânsito em julgado da sentença. E o número 3 traz aquele prazo de 3 anos. Ou seja, o novo regime passou a admitir a atribuição de nacionalidade mesmo quando a filiação se estabelece na idade adulta, desde que exista uma decisão judicial, o que era exatamente o caso do autor. Contudo, né, entretanto, todavia, havia e há um pequeno detalhe na redação do número 2, ao qual eu sempre chamei atenção nos nossos cursos, e lá eu dizia: vamos ver o que a justiça portuguesa vai dizer. Qual é a questão? A redação do número 2 diz: atribuída a nacionalidade originária, o que levava uma dúvida, não é? Se esta regra valeria só para os casos de atribuição, ou seja, a nacionalidade originária, ou também de aquisição, a nacionalidade derivada. Para o leigo, né, uma atribuição, a palavra atribuída pode não significar muito, né? Mas no direito à nacionalidade, isto tem um significado. Isto refere-se a uma divisão entre a originária e a derivada. Então, parece que no primeiro momento a intenção do legislador foi mesmo a intenção de excluir, né, de excluir as naturalizações, as aquisições da nova regra. E aqui o detalhe técnico é importante, né? Veja que
o Tribunal Central entendeu que não há distinção aqui entre filiação biológica e filiação adotiva na nova redação do artigo 14º. E mais, entendeu o tribunal que se o artigo 5º da LN e 16º do regulamento garantem que adotados por portugueses adquirem a nacionalidade por mero efeito da lei, então não faria sentido restringir o direito com base apenas na idade da adoção. E o tribunal ainda menciona o artigo 1986 do Código Civil português, que trata dos efeitos da adoção, e que determina que o adotado assume a posição jurídica de filho do adotante com plena integração familiar. E ainda se diz que se a lei trata de forma igual a filiação biológica e a filiação adotiva, a interpretação do recorrente, ou seja, da conservatória, não está conforme o artigo 13º da Constituição, ou seja, não está conforme o princípio da igualdade. E foi com base nesse raciocínio, com este raciocínio sistemático, que com apoio no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, que consagra o princípio da igualdade, que o tribunal afastou essa interpretação restritiva do IRN e assim declarou que estão preenchidos os requisitos para a aquisição da nacionalidade por adoção, mesmo tendo sido a adoção realizada após a maioridade. O acórdão, então, condena o IRN a proceder ao registro da nacionalidade, o registro de nacionalidade. Pois bem, é isto, meus amigos. O acórdão é muito importante, ele abre caminho para outros casos semelhantes e mostra como a nova lei da nacionalidade, na prática, corrige uma situação de desigualdade histórica entre filhos biológicos e filhos adotivos, sobretudo quando a filiação é constituída judicialmente após os 18 anos. E um ponto importante aqui, tá? O tribunal acabou então interpretando a letra do número 2 do artigo 14º, quando fala de atribuída e originária, estas palavras, e estendeu estes efeitos também à aquisição. Por isso, este entendimento pode ser aplicado a outros casos de aquisição que dependam da prova de uma ascendência, como pode acontecer talvez aí no caso dos sefarditas ou das naturalizações extraordinárias, lá do artigo 6º. Eu faço aqui antes dois alertas. Então, primeiro, isto foi decidido pelo TCAS, né? O Tribunal Central, cabendo recurso, então, ao STA. Muito provavelmente o RN vai recorrer e nós teremos uma decisão final do STA. Ou seja, foi vencida aqui uma batalha pelo autor e talvez não ainda a guerra. Vamos acompanhar, né? E número 2, importante também dizer que a decisão não foi unânime. Houve um voto de vencido declarado aqui na decisão da juíza desembargadora Mara Magalhães, e ela disse, em essência, aspas, né? O número 2 prevê expressamente que só pode ser atribuída a nacionalidade originária, e ela faz aspas nisso, né? Do só até originária, ela abre e fecha aspas. Continua dizendo, e sistematicamente remete por isso para situações do artigo 1º, que regula as hipóteses de atribuição da nacionalidade originária. Ela deixou, então, consignado aqui na decisão que ela entende que o número 2 restringe o artigo 14º na sua atual redação para os casos de atribuição e tão somente. E veja, foi uma votação apertada, tá? Foi 2-1, e o voto vencido pode dar base ao recurso por parte do IRN. É importante dizer também que no Código Civil Português, quando se diz ao direito do Brasil, é o direito do Brasil, Portugal, Portugal, é importante dizer que o Código Civil Português também admite a adoção de maiores, desde que o requerimento anteceda os 18 anos, tá? E isto não é novo, tá? Isto é
uma novidade, uma alteração do Código Civil português de 2023, de agosto de 2023, então antes da lei de agosto, né, de 2023, que alterou o 1980 do Código Civil. A adoção só era permitida até os 15 anos, exceto em casos específicos, quando se tratava de filho do cônjuge ou quando o jovem já tinha sido confiado aos adotantes antes dos 15. Então, veja que desde agosto de 2023, Lei 46 de 2023, é legalmente possível adotar menor até os 18 aí em Portugal, mesmo sem uma relação prévia com os adotantes. Com isso, Portugal ficou mais alinhado também aos padrões mais inclusivos de adoção no âmbito internacional. O precedente não informa, nesse caso, origem em Santa Catarina, se o adotado aqui era menor quando se iniciou o procedimento de adoção, ou seja, se isto valeria também em Portugal. Então, eu deixo de avaliar esse detalhe, mas o fato é que os juízes desembargadores, ao analisarem a revisão de sentença estrangeira lá em 2019, entenderam que a adoção brasileira não contrariava a ordem pública portuguesa. E, coincidência ou não, como eu disse no início, também nesse começo de 2025 surgiram outras duas decisões envolvendo adoção e nacionalidade que merecem a nossa atenção. Então veja aqui no processo 255 de 24, julgado em fevereiro de 2025, o STJ reconheceu que a escritura pública de adoção lavrada no Brasil pode ser revista e confirmada nos termos do 978 do CPC, contrariando decisões similares que negam valor a estes atos notariais, ou seja, já há aquele acordo uniformizador conhecido, né, que diz que a escritura de união estável, e também outro que diz que o reconhecimento voluntário da filiação por escritura não podem estas situações passar por revisão em Portugal, mas este precedente de fevereiro de 2025 não aplicou a mesma lógica, precedente do STJ. Ou seja, a escritura brasileira de adoção pode sim ser revista em Portugal por meio da ação de revisão de sentença estrangeira. E no processo 3260, também de 24, julgamento em março de 2025, o Supremo consolidou um entendimento já mais antigo, mais óbvio e conhecido, quando afirmou lá que os pais biológicos não precisam ser chamados ao processo de revisão de sentença de adoção, em especial se eles não foram parte no processo originário, no processo estrangeiro. Ou seja, na ação de revisão de sentença estrangeira de adoção, não há legitimidade passiva dos pais biológicos, não há interesse processual, algo que era lógico também por conta do direito civil de Portugal e até da doutrina de direitos fundamentais aplicados à adoção. Eu vou aproveitar para colocar para vocês também o nosso curso de revisão de sentença estrangeira, né? Ofertado através da plataforma do IBDESC, que também traz minutas, prática de envio de peças, então é também um bom curso para você que quer se aprimorar nesta ação especial, que, como você pode ver, faz parte do dia a dia da advocacia também em nacionalidade. Então, vejam que estes três acórdãos, embora distintos, né, formam um conjunto coerente de jurisprudência aqui, uma corrente, um caminho da jurisprudência portuguesa que fortalece a noção de igualdade, não só entre filhos reconhecidos na maioridade ou menoridade, como também entre os filhos por adoção ou os chamados biológicos. Então, em resumo, a adoção é sim um fundamento legítimo e eficaz para a aquisição da nacionalidade portuguesa, mesmo na idade adulta, desde que confirmada judicialmente, tudo graças à mudança ainda recente do artigo 14º da Lei de Nacionalidade. Vamos acompanhar, então, acompanhando aqui, vamos continuar acompanhando este caso, e se o STA for acionado e decidir pelo sim ou pelo não, eu volto aqui para contar para vocês.